lugar, eu não poderia deixar de começar a falar aqui com vocês e fazer um elogio demais ao torcedor do Internacional. Quando o Beira-Rio ruge desse jeito, traz a equipe muito mais forte, fortalece, é bonito. Então, obrigado, torcedor, por tudo, pelo apoio, e o torcedor do Inter sempre apoiou em todos os momentos, e hoje não foi diferente, foi bonito, foi lindo, muito obrigado. Agradecer aos jogadores também por tudo que deixaram dentro do campo. Tentamos até o fim nos classificar, que era esse o objetivo, não conseguimos, por diferença no score de gols, e vamos seguir trabalhando para que a gente consiga nas próximas competições as classificações e seguir adiante. Para responder mais especificamente com relação ao discurso que a gente ouviu após o jogo, que é praticamente dizer, a gente ouvia muito de não vai dar para classificar, a vantagem é muito larga, e hoje a gente viu que podia. A gente sabe que um jogo, um clássico, sair com 3-0 é difícil, não é fácil. Fica difícil até falar em reversão, mas nós sabíamos internamente que o jogo aqui no Beira-Rio, com a presença do torcedor, uma bolinha daquelas bolas que a gente criou, iguais ao que o Grêmio criou em todos os jogos, porque agora fica mais fácil de falar e exemplificar. Seria difícil falar com uma derrota, porque você falar de números numa derrota é difícil, mas a gente criou inúmeros de chances de gol claras iguais ao Grêmio nos jogos, só que elas entraram em um momento lá e não entraram nos jogos. Não seria injusto dizer que o placar aqui do primeiro Grenal poderia ter sido 2-2. Poderia o Everton ter feito o terceiro e ter virado outra situação? Poderia, mas não fez, poderia ter sido 2-2. Talvez poderia ter sido 3-1, 3-2 na Arena, mas não foi. Aí 3-0, você vai para um outro jogo, mas nós sabíamos internamente que se a gente conseguisse reproduzir o segundo tempo daqui e o primeiro tempo de lá, numa sequência maior dos 90 minutos, nós poderíamos ter essa chance de buscar a classificação. Agora, não poderíamos jamais nem pensarmos nisso, nem vender a ilusão para o torcedor que nós iríamos fazer o quarto gol, o terceiro gol, antes do que o primeiro gol. Nós tínhamos que fazer um jogo seguro, equilibrado, se fortalecendo dentro do campo de jogo, fazer o primeiro gol, sair na frente para construir esse ambiente que construímos, e aí as coisas iam se encaminhando favoráveis a nós, como foi o que aconteceu. Odair, duas perguntas. A primeira, o que significa para ti essa vitória contra o Grêmio? Porque muita coisa foi falada depois do 3-0, muita gente colocando, inclusive, Odair 10-1, talvez até o pessoal tenha sido injusto contigo nesse sentido. O que significa para ti essa vitória no Grenal? Eu quero que você fale também sobre o planejamento estratégico, tendo um 3-0 contra, como foi armar o time do Inter, sabendo que um gol do Grêmio obrigaria o Inter a marcar 5, para não ter uma nova derrota, e a escolha por, não sei, o Roger ali, a escolha por mais marcador no meio campo, não sei, o que tu estava pensando no Grenal? Sobre a situação dos Grenal, lógico que eu não gosto de perder, eu não gosto nem de perder para o ímpar, imagina Grenal. Claro que eu não gosto de perder, não gostei de perder o primeiro, não gostei de perder o segundo, não gostei de perder. Não vou gostar nunca, não vou aceitar a derrota. Agora, respeito as pessoas falarem, realmente foi esse score de gols, respeito quem falou, eu não posso, eu tenho que ter convicção no meu trabalho, seguir a minha linha, minhas ideias e não me deixar influenciar por essas situações. Até porque elas aconteceram e eu tenho que ter sabedoria, tranquilidade para seguir o meu caminho, né? Respeitando as pessoas, as opiniões diferentes, ou às vezes até uma brincadeira ou até uma crítica, uma situação contrária, faz parte da minha profissão. Faz parte da minha profissão isso, e eu tenho que ter esse entendimento e seguir adiante. Depois da tempestade vem o tempo bom. Eu preciso ter essa convicção e tenho, né? Mas falando especificamente da situação, eu não gostei do que aconteceu. Eu gostaria de ter ganho os jogos, eu não entrei para perder. Jamais vou entrar para perder qualquer situação. Vou entrar para ganhar o próximo. É difícil perder, mas que bom que aconteceu a vitória, para que também pare um pouco essa situação e
que eu siga com a minha convicção, com as minhas ideias, trabalhando muito forte no caminho certo dessa sequência do ano que a gente tem aí. Estratégia. Como? Estratégia do jogo. A estratégia é assim, a gente teve a baixa também do Roger, né? Nós tínhamos uma ideia, falar um pouco da estratégia da Arena e aqui, a gente está tentando encontrar soluções ofensivas, né? As mudanças de características. Lá a gente teve uma ideia que deu certo em termos de organização defensiva até os 48,5. Só que quando a gente recuperava a bola lá na Arena, a gente no início, mais no início do jogo, a gente conseguiu fazer a transição e chegar com perigo e criar a situação da falta para o Rodrigo, criar a situação do gol, criar o escanteio, criar a situação do Patrick. Mas chegou um momento do jogo que a bola já não ficava mais na frente. Essa transição batia e voltava, e isso começa a tirar a confiança do teu setor defensivo. E aí entrou na característica do jogo do Grêmio, construiu, botou a bola no chão, achou o gol aos 48,5. Isso também, a parte anímica, tudo fica mais difícil. No segundo tempo tivemos mais dificuldade, Jael acertou um belo gol, como o D'Alessandro acertou hoje. E a estratégia para hoje, com a perda também do Roger, e para falar, a gente tem 10 jogadores fora, né? Isso ajuda muito como opção, como recurso para pensar uma ideia de jogo. A gente pensou em não deixar de reforçar o setor de meio e colocar jogadores na frente que pudesse essa bola levar perigo ao adversário, para não ficar só se defendendo. Porque às vezes, olha como é que é interessante, às vezes a gente coloca muitos atacantes e não consegue fazer bons ataques. Às vezes a gente reforça mais o centro do campo, o meio, e esses jogadores de trás, com o movimento que dão mais ênfase ofensiva e conseguem melhores movimentos. Foi o que aconteceu hoje. Nós colocamos o Patrick, que tem características também ofensivas mais à frente, preenchemos o meio com um tripé forte, intenso, para poder pressionar alto a marcação. D'Alessandro, que é um meio armador com liberdade de vir para dentro, e foi se construindo, que bom que deu certo. Surgiu uma situação que a gente pensou, trouxe para o treinamento e se refletiu dentro do campo de jogo. Então foi mais ou menos essa ideia, entendeu? Para que a gente não tivesse só a pressão intensa no setor ou agressiva com os volantes do Grêmio, mas quando a gente recuperasse essa bola, a gente pudesse também ter volume lá na frente com o meio armador e com um cara agressivo que nem é o Patrick. Odeio, na sua avaliação do jogo de hoje, a vitória ela veio mais por aspectos técnicos, mais por aspectos táticos, estratégicos, ou mais por atitude, se você pudesse dar um percentual de cada? Todos os aspectos. Só mais uma para fechar. Dos 3 jogos, qual é aquele que você mais lamenta, aquele que você imagina que o Inter poderia ter tido uma sorte diferente? Acho que o do Beira-Rio, né? Primeiro? Acho que o primeiro do Beira-Rio aqui, o primeiro tempo foi do Grêmio. Eles construíram, fizeram 2 gols, tiveram a oportunidade de fazer o terceiro, mas no segundo tempo nós fizemos uma, tivemos a oportunidade de fazer o segundo, e se faz o segundo, você sabe como é que é aqui dentro. Então, ficou um gostinho, entendeu? Que ela poderia ter, mas futebol vale o que entra. Nós queríamos ter classificado, não classificamos, saímos tristes por isso, mas apresentamos todos os aspectos dos quais tu me perguntou, a técnico, anímico, todos, físico, torcida, jogador. Acho que hoje foi um conjunto de coisas que foi para dentro do campo, se traduziu no placar e em todos os outros aspectos do jogo. Daí, o quanto foi importante o Grenal de hoje, a vitória, a tua primeira vitória em clássico, para a tua carreira? Não só para a continuidade aqui no Inter, e a gente imagina, conhece bem como é que funciona o futebol brasileiro e as próprias pressões internas na dupla Grenal. Se houvesse um insucesso hoje à noite, a gente sabe os riscos que aconteceriam, as pressões que aconteceriam. E a tua carreira, ela manteria aquela história que tu deve ter ouvido bastante, que tu disse que não te perturba, mas que acontece. O quanto foi importante, não só para o Inter, para o Odair técnico do Inter, mas para o Odair técnico de futebol, ter vencido o Grenal de hoje, ainda que sem a classificação. É importante, né, Zé? Porque assim, todos os treinadores, e essa profissão é assim, passaram por situações, treinadores que
perderam decisões dentro dos seus próprios estádios, teve treinadores que demoraram um tempo para conseguir o seu primeiro título, tem treinadores que passaram por outras situações, treinadores já experientes. Então, essa situação para mim estava se apresentando. Só que eu tenho que ter tranquilidade, porque se eu me abater com isso, eu perco as minhas convicções, perco a minha força, perco as minhas ideias e não sigo em frente. Eu preciso seguir em frente. Mas claro que a vitória é importante para dar mais confiança ainda em tudo isso que eu te falei, entendeu? Ela vem para dar mais confiança não só para mim, mas para com o torcedor comigo, para vocês comigo, que falam com o torcedor direto. Isso é um canal. O treinador, ele pode ter boas ideias, ele pode ter capacidade, pode ter bons treinamentos, mas se a bola não entrar e tu perder o jogo, vai vir outro. Muito mais no futebol brasileiro. Lá fora, os caras têm ainda um pouco mais de tempo para trabalhar com uma sequência. Mas que bom que ela veio, ótimo que ela veio, estou feliz que ela veio, porque ela dá mais confiança para todos, para acreditar nisso e a gente seguir com a convicção de que as coisas estão sendo bem feitas e que a gente possa seguir esse caminho aí. Então que bom que ela veio hoje para tudo isso. Odair, agora que o Inter foi eliminado depois dessa vitória no Gauchão, vai ter um espaço sem jogos, né? Joga agora só em abril pela Copa do Brasil contra o Vitória. Para que tu espera utilizar esse tempo que tu vai ter? É para afirmar mais essa ideia, essa formatação que o Inter teve agora no fim? É para testar? É para daqui a pouco planejar outras coisas? E também quanto vai ser importante esse tempo para recuperar os jogadores que o Inter não tem? Eu só queria... Uma coisa que eu me lembrei agora para conversar com vocês. Olha só, nós tivemos um jogo decisivo da Copa do Brasil no meio dos Grenais, né? Lá em Cianorte, num campo, entendeu? E esse ano o calendário aperta mais ainda. Ali na frente nós vamos ter os jogos decisivos da Copa do Brasil, com estreia de brasileiro, e a terceira fase também com jogos importantes. E a gente, nós aqui, vocês que estão no dia a dia, sabem que nós conseguimos fazer 14 dias de treinamento ali na pré-temporada e depois pouco conseguimos treinar com a equipe que estava jogando. É muito mais regenerar, muito mais recuperar. Então esse momento vai ser importante para que a gente possa recuperar o máximo de jogadores possíveis que estão com lesões, que estão sentindo alguma coisa, e para que a gente possa dar ênfase ao treinamento. Por exemplo, o Fabiano estreou hoje, né? O Moledo faz 2 jogos, então tudo isso vai ser importante para que a gente recupere, descanse um pouquinho, recupere quem tem que recuperar, que possam todos ficar à disposição nesse processo de treinamento, para que a gente consiga lá na primeira partida da Copa do Brasil ter o máximo desses jogadores à disposição, para a gente voltar de novo, ter mais jogadores à disposição, para que a gente possa formar o time, decidir o time que vai para campo, para que a gente estreie, faça uma boa vitória no primeiro jogo, né, em casa, porque o segundo é fora. Então esse tempo vai servir para tudo isso, para treinamento, para recuperação dos jogadores, para entrosamento dos jogadores que estão chegando. Então vamos usar para isso, para que a gente possa lá na frente ganhar também com esses treinamentos. O nível de enfrentamento, ele foi um nível exigente, alto. O Inter enfrentou o atual campeão da Libertadores da América, e pelos 3 jogos e até pegando pelos 6 tempos, digamos assim, foram várias estratégias de jogo que você acabou montando. Você sai desses 3 clássicos mais convicto na montagem ideal do time que você projeta, porque vai ter duelos parecidos com esses que você passou agora, ou sai desses 3 duelos com mais dúvidas em função de alternativas que o teu grupo te mostrou? Eu acho que sai com mais ideias, né? Acho que sai com mais ideias, porque a gente teve que variar bastante, não só os jogadores e não só as características, como variou o sistema, né? Então isso traz também, agrega também para situações ali na frente, disputa nesse nível, para que a gente possa ter à disposição mais jogadores, para poder ter a liberdade de escolher a forma que a gente vai jogar. Então nesse sentido trouxe mais opções, entendeu? De sistema e de situações de jogos.
Mas a gente precisa recuperar os jogadores, né? Agora, porque são jogadores, todos os jogadores são importantes. Então, para que a gente possa, na recuperação, possa voltar de novo a treinar e buscar um time para esses jogos da Copa do Brasil e para o início do Brasileiro. Odair, tu acha que a entrega que o Inter teve nesse Grenal serve como exemplo para frente? E por que o Inter não teve a mesma entrega de uma forma equilibrada nos outros jogos anteriores? Eu também queria falar sobre o posicionamento do Alessandro, que hoje ele teve mais liberdade. No jogo anterior, por exemplo, ele ficou um pouco mais preso à marcação, voltava para segurar o Léo Moura. Desculpa, pela primeira parte que eu... Alô, você acha que a entrega que o Inter teve hoje, que o Inter se dedicou muito, a gente viu o Patrick, por exemplo, correndo lá e para o tempo inteiro, serve como exemplo no decorrer da temporada? E eu queria te falar sobre o posicionamento do Alessandro. Por que no último jogo ele ficou mais retido à marcação e o Inter acabou perdendo criação com isso? Não, eu acho que serve de parâmetro todos os aspectos, né? Tático, técnico, de todos os aspectos servem de parâmetro. Quando tu tem uma atuação assim, a gente baliza isso como parâmetro, mas a gente também teve uma atuação assim no segundo tempo aqui, né? Teve no primeiro tempo lá também muito boas coisas, entendeu? Então tudo isso... Hã? Foi inteiro. Essa foi inteira, e essa era a busca, né? A gente comentava sobre isso pós-jogo, que a ideia é ter o máximo desse tipo de situações o jogo todo. Então essa é a busca desse parâmetro para que a gente consiga isso. Quanto ao do Alessandro, a gente está usando ele de diferentes formas, em funções diferentes. A função, independente do lado que ele jogue, é a mesma função. Mesmo que facilite um pouco mais com o pé invertido, mas é a mesma função. O Grêmio também, nesse aspecto que tu comentou, também, então, é porque um time, quando ele está confiante, ele sai na frente, faz o gol e te pressiona, é difícil, como o Grêmio também sentiu aqui o que a gente sentiu na Arena. O segundo gol do D'Alessandro foi mais ou menos o mesmo sentido do gol do Jael lá, né? Então não é que porque você tem como estratégia, porque você quer, porque às vezes o jogo ali dentro te impõe, os caras estão tão confiantes, tão fortes, que vão te empurrando para baixo, e você acaba não conseguindo ter pouco, e acaba tendo pouco jogo e pouca armação, entendeu? Então às vezes é muito do momento do jogo, do que está acontecendo dentro do campo de jogo. Estratégia nenhuma, em momento nenhum a gente pediu, nem eles sabem disso, que a gente baixasse, que a gente não tivesse agressividade na marcação. Mas é que acaba daqui a pouco tomando um gol aos 48, outro de falta, e aí tu perde um pouquinho, e aí quando vê não recupera mais. E a gente conversou muito sobre esse aspecto também, que o jogo, mesmo que você tome o gol, você tem que estar dentro dele. Ele tem 90 minutos, não pode, nós não podemos, nós já tivemos, eu me lembro da tua pergunta, a gente teve algumas viradas do Juventude que a gente virou, o Remo, aqui no Grenal, pô, dá, com 90 minutos você precisa, não pode baixar a guarda, entendeu? Muito mais nesses enfrentamentos desse nível. Então, foi tudo isso que a gente conversou, e eu acho que é um amadurecimento nesse processo de reconstrução de time. Eu acho que é um amadurecimento isso, para que sirva de parâmetro para os próximos enfrentamentos, para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. André, antes do jogo de ontem, o D'Alessandro concedeu uma entrevista coletiva bem forte, assim, daquele estilo dele que já conhece bastante. Hoje o Roberto Melo veio num tom parecido de críticas, fogo amigo, vamos dizer assim, conselheiros, enfim, ex-dirigentes que fazem um discurso na hora da derrota que enfim, incomoda eles. Isso chega no vestiário, isso incomoda vocês também? E outra coisa, quanto que foi importante a participação do D'Alessandro nessa reação de hoje que o Inter teve de, enfim, quase conseguir um resultado de virada nas quartas de final? A importância dele é grande, igual a importância de todos os jogadores que participaram, que jogaram, os que não jogaram, que vieram aqui, participaram, que estavam todos os jogadores do grupo no vestiário, independente se iam jogar, ficar no banco ou não. Então a importância é igual de todos. A gente sabe que ele é um jogador importante em todos os aspectos, mas vamos dividir essa importância e esse mérito para todos que participaram, né? Para todos que vieram aqui, jogaram, ficaram no banco, não puderam entrar, e os que não vieram, porque eu acho que é um grupo, as vitórias são feitas de todos vencem, todos perdem, mas ele é muito importante também nesse processo. Foi muito importante hoje também, fazendo gol em todos os sentidos. Quanto às situações de
política, eu falo sobre parte técnica, sobre trabalho, treinamento, jogo. Política eu não me envolvo. Odair, agora tem para o Inter, né, Copa do Brasil, o brasileiro. Tem um tempo aí para trabalhar. O que você tira do primeiro semestre de positivo e de negativo? Negativo a não classificação agora, né? Está classificado na Copa do Brasil. Negativo as lesões que os jogadores tiveram, né? A gente teve lesões que não podemos contar com jogadores importantes então, e também o atleta nunca gosta de ficar machucado, isso é ruim até pro dia a dia dele. A gente tem que estar todo momento levantando o astral dos caras para também não baixar a cabeça, porque os caras querem estar no campo de jogo. Então isso acho que foi ruim nesse aspecto, a não classificação. E acho que é isso. De positivo a classificação da Copa do Brasil. Eu acho que as variações que a gente pôde fazer, tanto táticas quanto de característica, mesmo com os desfalques todos, dos 10 jogadores fora, a gente teve que buscar situações para o ataque, para a defesa, para o meio. Acho que a gente conseguiu oportunizar praticamente todos os jogadores, se eu não me engano, o Fernandinho a gente não conseguiu, alguma outra situação que a gente não conseguiu oportunizar, mas conseguiu botar todos em campo, conseguiu olhar, conseguiu sentir eles com a camisa do Internacional. Isso tudo é importante para uma avaliação e para uma sequência. Então são várias coisas positivas assim que eu vejo. Odair, aqui à sua esquerda. Você vai ter agora um bom período para treinar e vai ter vários jogadores que vão voltar, né? Vão deixar o departamento médico, entre eles o Danilo Fernandes. Qual o status hoje do Marcelo Lomba? Ele é o titular ou a hierarquia aponta para o retorno do Danilo? Não, a gente vai agora, a partir de agora, nos treinamentos, a primeira coisa que tem que acontecer é o Danilo Fernandes estar treinando normalmente, liberado para treinar, e aí o Pavan, que é o preparador de goleiros, vai comunicar a mim e a todos da comissão que o Danilo a partir de hoje está 100%, está treinando 100%, está bem, que já está praticamente 100%, vai ter essa situação desse comunicado do Pavan, dizendo, olha, ele está 100% e a gente vai decidir essa situação do Lomba e do Danilo. O importante é que são dois grandes goleiros, como eu já falei, nós não temos só os dois, temos mais goleiros. Daniel está muito bem, Keller está muito bem, Nino Miguel, que tem vindo treinar aqui, também está fazendo bons treinos. Então no momento certo a gente vai decidir essa situação, tá bom?